Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ordem para Conversar. Este é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde já sabe, a única ordem que aqui se impõe neste espaço de análise e reflexão é mesmo esta, conversar. Mas antes de avançarmos para a conversa de hoje, porque assim será em todos os nossos episódios, o bastonário da OSAI, Paulo Teixeira, responde a questões remetidas por quem nos acompanha. Então aqui estamos para responder a mais um bloco de perguntas que nos chegou, Sr. Bastonário, e um dos temas fortes que alimentou muitas das questões que foram colocadas foi a reunião com a Sra. Ministra, que já aconteceu, esta primeira reunião. Uma das perguntas que chegou, e passo a ler, a Ministra da Justiça vai resolver o problema do apoio judiciário? É desta que os solicitadores vão poder integrá-lo? Bom dia, mais uma vez, muito obrigado, não só aos colegas que colocaram as questões, que com todo o gosto vou responder mais uma vez, e às vezes que forem necessárias, porque importa naturalmente esclarecer e ter os colegas sempre informados. A pergunta em concreto é de fácil resposta, por vontade nossa já estava feito. Eu tive a oportunidade de, em primeiro lugar, parabenizá-la pela eleição ou pela nomeação para o cargo de Ministra, e o assunto mandato judicial, o assunto apoio judiciário, quer na vertente dos agentes de execução, quer na vertente dos solicitadores, é tema que ninguém verdadeiramente até hoje consegue encontrar argumentos sólidos para que não se implementem, a não ser por objeções de sistema, objeções de lobby, objeções de outras atividades profissionais que, com todo o respeito e legitimidade, lutam por aquilo que são o seu espaço, mas a verdade é que ficou muito sensibilizada a Sra. Ministra, ainda para mais advogada que foi durante tantos anos, e que continua, enfim, atenta e mais que atenta a essas questões, à problemática de podermos ter agentes de execução, ou melhor, podemos ter cidadãos carenciados economicamente que não podem socorrer-se por falta de capacidade financeira de um agente de execução para levar por diante aquilo que é a defesa dos seus interesses enquanto exequente ou enquanto executado. E o mesmo, naturalmente, se passa com os solicitadores, razão pela qual a Sra. Ministra ficou também a conhecer, ou pelo menos a relembrada foi, que daqui por meia dúzia de anos nós teremos quase 20 anos de um diploma legal que prevê a intervenção dos solicitadores no apoio judiciário, dependente apenas de um protocolo entre a Ordem dos Advogados do Ministério da Justiça e a nossa Ordem. Evidentemente que ela ficou também consciente que, por aquilo que eu lhe transmiti, não me parece que seja esse exatamente o caminho de estarmos à espera da aprovação de um protocolo, pelas razões que já todos conhecemos, e, portanto, será... E a proposta que nós fizemos foi, precisamente, que promovessem alterações legislativas no sentido de ter quer os agentes de execução, quer os solicitadores no apoio judiciário. Outra questão que nos chegou, e não é uma questão nova, já falámos dela, inclusivamente naquele que foi o primeiro episódio deste podcast, para quando a revisão da tabela de honorários dos agentes de execução? Ainda que não tivesse havido verdadeiramente uma hierarquia de importância dos temas que eu fui levar e por onde comecei para falar com a Sra. Ministra, curiosamente, esse foi o segundo tema, o segundo assunto que fiz questão de levar à Sra. Ministra da Justiça, dando-lhe nota que, para além de muito ter evoluído, muito ter mudado de algum modo naquilo que é a intervenção e a prática dos atos dos agentes de execução, e que, portanto, justifica por si só que houvesse alteração do respectivo diploma que prevê as tarifas, há um aspecto absolutamente incontornável, que é, há 10 anos que não é alterado, e desde essa altura para cá, o poder de compra de qualquer cidadão em Portugal foi perdido e muito, e o agente de execução não é naturalmente, ou não está imune a isso mesmo, razão pela qual eu apresentei aquilo que seria uma proposta, enfim, em jeito de início de trabalhos para uma revisão pormenorizada daquilo que é a tabela, acrescentando atos que, entretanto, não estão previstos e que deviam estar, aumentando valores para situações que se pensavam serem simples, mas que afinal não são, e, claro, pelo menos tentar recuperar parte daquilo que é a perda de poder de compra de qualquer cidadão em Portugal. Mais uma questão que também já abordámos, mas que não está gasta, digamos assim. A revisão dos estatutos e da lei dos atos próprios vai ser reavaliada?
Essa foi uma questão das mais interessantes porque não só a Sra. Ministra teve a delicadeza de nos ouvir, mas de connosco ter falado e ter dialogado, ter colocado questões. Está naturalmente muito preocupada porque conhece como se calhar ninguém, ou pelo menos ela própria conhece em primeira mão aquilo que foi a posição do Partido Social Democrata enquanto partido, principal partido da oposição, a quando da discussão na Assembleia da República destas questões das alterações dos estatutos das ordens profissionais. E, portanto, não foi difícil que ela tenha demonstrar que tenha consciência que deve haver mudança. A dificuldade reside nas alterações estatutárias, isto no que a nossa ordem diz respeito, aquelas que possam estar de alguma maneira reféns daquilo que foi o compromisso assumido pelo Ministério anterior, pelo Governo anterior, no que diz respeito ao PRR, ainda que, na verdade, também concordasse com aquilo que eu disse, que mesmo que assim seja, há um diploma que não foi, pelo menos, fechado, não foi isolado e não foi amarrado, passo a expressão, ao PRR, que é a Lei dos Atos Próprios dos Advogados Exportadores e que, naturalmente, pode, querendo e a vontade, eu julgo com toda a franqueza, fiquei com a sensação que sim, que a vontade é mudar, que a vontade é levar por diante aquilo que, enquanto partido da oposição na Assembleia da República, bem alto se fizeram ouvir, chamando a atenção do erro estratégico e não só que aquela alteração à Lei dos Atos Próprios iria causar no futuro, particularmente aos cidadãos, mas também aos solicitadores e aos advogados. A verdade é que este início de funções da Sra. Ministra tem naturalmente uma agenda enorme, com inúmeras prioridades também, e esta ficou seguramente também na sua agenda para ser analisado no futuro. Vamos mudar de assunto, mas não deixa de ser um assunto que está a marcar a atualidade da nossa ordem. O que podem para já dizer sobre as jornadas de estudo de 2024? Em primeiro lugar, é um orgulho que esta Casa consiga, ao longo destes anos, de uma forma reiterada, reunir os colegas uma vez por ano, não só, mas também para poderem discutir temas que são importantes, quer para os cidadãos, quer para a classe, e, portanto, mais uma vez este ano, nós iremos ter as jornadas que vão decorrer, isto já se pode levantar o véu, vão decorrer nos dias 20 e 21 de setembro na Figueira da Foz, e a muito breve trecho iremos enviar aos colegas aquilo que há de ser o programa com os temas, com os convidados, com os oradores, o modo como vai funcionar, e eu julgo que assim que vejam o programa ficarão naturalmente com uma vontade enorme de nele participar, porque eu acho que é do interesse de todos. Muito obrigada, Sr. Bastonário, mais uma vez por podermos ter estes minutos para informar, responder, esclarecer, e já sabem, acompanhem por favor as redes sociais da OSAI e por lá vamos sempre anunciar quando é que podem fazer chegar a vossa questão ao Sr. Bastonário. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. Mas voltemos a quem hoje nos traz por cá, António Mendonça, Presidente do Conselho Nacional das Ordens Profissionais e bastonário da Ordem dos Economistas. É quem recebe e cumpre neste episódio a Ordem para Conversar. À frente dos destinos do CNOP, num período que podemos dizer conturbado para as ordens profissionais, defendeu numa entrevista dada à Solicitária que estas, contrariamente ao que é muitas vezes pensado e afirmado, querem abrir as portas à sociedade e contribuir cada vez mais com profissionais altamente qualificados, essenciais ao seu bom funcionamento. E acredita que as ordens vão continuar a assumir e a cumprir essa missão de interesse público. Posto isto, e perante tantos desafios, muito obrigada, e pergunto-lhe, podemos dizer que o Conselho Nacional das Ordens Profissionais é um veículo de diálogo e uma voz que junta as vozes das várias ordens na defesa daquilo que são as preocupações e as lutas transversais? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite para estar aqui, em particular ao Sr. Bastonário da Ordem dos Solicitadores, o convite que me dirigiu para estar aqui a conversar, não é? E também dizer que, relativamente à questão que me colocou, convém, digamos, dizer um pouco o que é o CNOP e também o que é que eu entendo que é ser a função do Presidente do CNOP, é muito importante. O CNOP, como sabe, é uma organização que agrupa todas as ordens profissionais neste momento, havia 3 que estavam de fora, que era a Ordem dos Fisioterapeutas, a Ordem dos Assistentes Sociais e a Ordem dos Engenheiros Técnicos, e nós conseguimos, mercê, enfim, de um processo normal de colaboração. Curiosamente, que este processo de revisão da legislação de enquadramento das ordens profissionais contribuiu muito para esta aproximação, porque no fundo todos estávamos unidos nos mesmos sentimentos, nas mesmas percepções relativamente aos efeitos
das modificações legislativas, mas a partir de janeiro essas 3 ordens que não estavam ainda no CNOP passaram a integrar o CNOP. E o CNOP hoje é uma organização que agrupa todas as ordens profissionais, que neste momento são 20, naturalmente que é capaz de aparecer uma outra, enfim, fala-se de algumas outras ordens profissionais que estão também a ser discutidas, mas para já agrupa a totalidade das ordens profissionais. E eu penso que isso é muito importante. Por outro lado, o CNOP não é a ordem das ordens, não é? Digamos, não é uma instituição que se sobrepõe às ordens, pretende ser uma plataforma, vamos lá, de cooperação entre as diferentes ordens, com o respeito dos campos de intervenção. Isso é muito importante frisar. Quer dizer, cada ordem tem o seu próprio espaço de intervenção e é muito importante que o tenha e que não haja qualquer sobreposição. No fundo, é uma plataforma de avaliação das situações, de ver, enfim, hipóteses de cooperação, sobretudo, digamos, discutir aquilo que é transversal e, por outro lado, também ver a possibilidade de ter, de ganhar escala para as ordens, por exemplo, em termos de infraestruturas de apoio. Por exemplo, nós agora estamos a discutir um projeto digamos, de candidatura a verbas europeias, seja do PRR ou do Portugal 2030, no sentido de apoiar todos os processos de transformação tecnológica das ordens, nomeadamente em termos de infraestruturas informáticas, também de comunicação, tudo isso, e que eu penso que pode ser bastante importante aí a colaboração, não é? Portanto, quer dizer, o CNOP é uma plataforma de cooperação entre as diferentes ordens e que serve também para projetar as ordens no seu conjunto, não é? Para projetar as ordens no seu conjunto. Ainda recentemente tivemos o primeiro Fórum das Ordens Profissionais, que correu excelentemente, que teve, penso eu, um impacto importante a vários níveis, quer do ponto de vista do relacionamento com os poderes públicos, quer com a própria sociedade. Acho que foi um contributo muito importante, sobretudo para, digamos, combater aquela ideia de que as ordens são instituições corporativas que procuram defender os interesses dos seus membros. É verdade, as ordens têm, obviamente, uma preocupação de defender os interesses dos seus membros, mas não é numa perspectiva corporativa, é numa perspectiva de defesa da qualidade, da formação e, sobretudo, é uma perspectiva de defesa do interesse público, que é fundamental que haja pessoas com competência, com qualidade, com qualificações, para que precisamente os interesses, como agora se diz, dos utilizadores finais dos serviços, sejam efetivamente, digamos, satisfeitos e sejam respondidos nas suas exigências de qualidade. Isso é importante, em primeiro lugar, para o país, é muito importante, é importante para o país, porque o país precisa vamos lá, de qualificações, precisa digamos, de pessoas qualificadas que possam dar os seus serviços. Isso é fundamental para o desenvolvimento económico, para o crescimento, e essa é a atribuição fundamental das ordens profissionais. Aliás, é curioso que neste processo todo de revisão do enquadramento legislativo, havia na proposta inicial que estava a ser submetida ao Parlamento, na Lei Geral de Enquadramento, depois a partir daí é que foram discutidos os estatutos, mas havia nessa Lei Geral de Enquadramento uma coisa curiosa, que era uma alteração das atribuições das ordens, que era uma regressão relativamente à legislação de 2013 e depois de 2015 com os estatutos, que era em termos das atribuições fundamentais. E o que propunha era uma inversão, propunha agora na proposta que era, a primeira atribuição era a defesa dos interesses dos membros e depois a segunda era, tendo em atenção o interesse público, etc., que era uma inversão daquilo que estava antes. E repare que isto, enfim, como se diz, eu não acredito em bruxas, mas que as há, quer dizer, podia ser meramente uma circunstância, mas era, no fundo, para justificar depois, penso eu, a dominação de instituição corporativa. Cá está. Primeiro é a defesa dos interesses dos seus membros, quando as ordens já tinham incorporado, aliás, nos seus próprios estatutos, no seu comportamento, que a primeira atribuição é a defesa do interesse público. É evidente que a defesa do interesse público passa pela defesa das pessoas que têm as qualificações adequadas para exercer um determinado tipo de atividades. Felizmente que houve o bom senso de aceitarem as nossas propostas, de manter digamos, a sequência, a ordem que estava antes, e de facto manteve-se na legislação de enquadramento que a primeira atribuição das ordens é a defesa do interesse público, obviamente salvaguardando também a defesa dos interesses, das qualificações dos membros que integram essas ordens, não é? E a perguntar exatamente, aproveitando esta ponte,
Qual é que foi a intervenção, o papel do CNOP neste processo que assistimos recentemente, que levou às alterações estatutárias? Foi um papel importante e um papel difícil, porque as ordens, em primeiro lugar, as ordens são muito diferentes na sua história, nas suas características, nos seus objetivos, não é? Portanto, entre uma ordem dos notários e uma ordem dos engenheiros ou dos economistas, a diferença é imensa. E repare que encontrar muitas... além do mais, tinha ordens que estavam a iniciar as suas atividades, uma ordem que estava ainda em comissão de instalação, e, portanto, quer dizer, os interesses, o posicionamento não eram exatamente os mesmos, não é? E, portanto, conciliar, a ter relacionamentos com a própria administração pública, não é? Portanto, há ordens que praticamente são extensões da administração pública e têm responsabilidades diretas com a administração pública. Há outras ordens que são mais, mais independentes, mais profissionais, não é? Mais independentes neste sentido, representam liberal. Mais no sentido das profissões liberais, etc. Portanto, há uma diferença muito grande e, portanto, houve sempre a preocupação de encontrar os denominadores comuns. Tudo aquilo que é transversal e que é interesse às ordens, não é? E, portanto, a preocupação do CNOP foi essa, fundamentalmente, de chamar a atenção para a importância das ordens, para a importância para o país, que é ter instituições que emanam diretamente da sociedade civil, que agrupam pessoas qualificadas e que a ordem quer ter um papel na garantia da qualificação dessas pessoas, mas, sobretudo, também ser um veículo para que essas pessoas possam ser úteis ao país, não é? Esse é que é o aspecto fundamental e, desse ponto de vista, todas estão unidas, não é? Desse ponto de vista, todas estão unidas, não é? E, portanto, privilegiar esses aspectos. Para além de algumas questões, que também são importantes, que não são tão transversais quanto isso, mas que podem afetar as ordens, seja designadamente nas propostas de alterações estatutárias, de atrair para alguns órgãos maioria de pessoas não membros da ordem, que é difícil, por exemplo, em alguns casos, nos médicos, pôr para avaliar questões de natureza técnica, científica, profissional, pessoas que não têm o domínio da medicina ou da prática. É um bocado complexo, não é? Porque as coisas não são apenas meramente formais ou jurídicas, são também de natureza técnica, não é? E por outro lado, também a questão, de figuras como o provedor, não é? Que já existia em algumas ordens, mas era em termos facultativos, mas que agora também se coloca, e todas vão ter que obrigatoriamente ter a figura do provedor, que é, em alguns casos, até a única figura que é remunerada, não é? Porque há ordens em que os órgãos dirigentes são remunerados, há outras ordens em que não são, há outras que é assim, enfim, há uma diversidade de situações, mas nessas estatutariamente está nessa figura consagrada que é a remuneração e que, de certa maneira, agora vou falar um pouco em termos pessoais, pode, de alguma forma, vamos ver na prática, provavelmente na prática até é capaz de não haver nenhuma modificação substancial, mas que à partida existe a dúvida se não produzirá contradições com o próprio papel do bastonário, porque a ordem como um todo já é provedor, dos utilizadores de serviços finais, na medida em que garante a qualidade dos serviços que são prestados, não é? E, portanto, ter aquela figura, mais uma, que pode entrar em contradição não apenas com o bastonário, mas como o próprio papel do provedor de justiça que está consagrado constitucionalmente. E, portanto, aliás, tivemos a oportunidade de ouvir a intervenção da senhora provedora agora no fórum, em que claramente ela diz, isto aqui pode haver situações, de conflito, saber o que é de um, saber o que é o outro, depois a provedora de justiça funciona como recurso, não funciona, coisas que não foram minimamente clarificadas, não é, relativamente a essa matéria, e que podem gerar alguns problemas. Provavelmente não produzirá nada, não é? Mas, à partida, nós temos que ver, nós não podemos fazer as transformações na expectativa de que não cause problemas ou que não funcione. Se calhar também ponham lá o provedor e depois não importa se funciona ou não, logo veremos. Mas que pode gerar conflitos sérios. Agora, eu acho que a figura do provedor obrigatória é um resquício, de certa maneira, foi algo que ficou em resultado daquela proposta inicial de alteração, não é? Que era para dizer que as ordens efetivamente eram corporativas e, portanto, tinha que haver alguma figura que garantir o equilíbrio, contrabalançasse, não é? A figura corporativa das ordens. Isso não foi feito. E, portanto, aqui, eu acho que, na minha opinião, e acho que não é só na minha opinião, acho que há aqui uma partilha dessa opinião, a figura ficou coxa em termos da sua legitimidade, não é? Porque, de facto, enfim, as ordens, como eu disse, não quer dizer que não possam aqui e acolá
ter um viés corporativo, é muito difícil não ter, na medida que procuram garantir a qualidade das profissões e, portanto, não é qualquer um que vem e que entra para uma ordem e que se pode assumir como solicitador ou como economista ou como engenheiro, digamos, não pode ser, tem que ter um mínimo de exigências, não é? E, portanto, há aqui uma certa defesa. Mas a preocupação fundamental das ordens neste momento não é tanto limitar a entrada, pelo contrário, até é garantir a entrada, até sobretudo de jovens, para permitir que eles entrem no mercado de trabalho e é preparar isso. E, de facto, hoje em dia o problema da entrada no mercado de trabalho, particularmente dos jovens, não é das ordens, é a própria, enfim, estrutura económica do país, o próprio dinamismo económico não está a conseguir fixar essa gente cada vez mais qualificada que nós estamos a formar em larga quantidade. E, enfim, pode ser por uma opção pessoal, também quem quiser ir para o estrangeiro pode ir à vontade, acho que não devemos proibir isso, até pode ser um valor acrescentado para o país, não é, na perspectiva do regresso, mas que não devem ir forçados, não é, não devem ir forçados porque não encontram trabalho a condizer, oportunidades, não encontram habitação, enfim, têm dificuldades em termos salariais, etc, não é? Portanto, eu julgo que, e voltando atrás relativamente a essas alterações estatutárias, pode ter havido aí, digamos, um resquício de uma coisa que depois perdeu, na minha opinião, perdeu muito sentido. E há ainda uma terceira questão, que eu penso que pode ser importante, que é a questão dos estágios, não é? Que também afeta diferentemente. Por exemplo, os economistas tinham em relação aos estágios, era uma coisa simples. Era para aqueles que não tinham a licenciatura pré-Bolonha, e que só tinham os 3 anos de curso, era um estágio profissional, mas podia ser em qualquer lado. Ao fim de um ano de profissão, desde que tivessem feito este ano, enfim, houvesse uma postura positiva relativamente a esse estágio, entrava como membro de ordens sem qualquer problema. Já a questão dos advogados é diferente, não é? Portanto, é necessário fazer um estágio reconhecido, com um patrono, etc. E nós acabámos por ficar piores do que estávamos antes, quer dizer, enfiaram-nos mais exigências relativamente aos estágios do que era antes. Mas também aqui eu penso que é importante olhar numa outra perspectiva, não é? Não numa perspectiva para trás, mas numa perspectiva para a frente, e uma das razões que levou, que nós convidámos o presidente do Instituto de Emprego e de Formação Profissional a ir lá, é precisamente para explorar a possibilidade de cooperação, que já é feita ao nível de algumas ordens, outras menos, umas mais, outras menos, mas ver a possibilidade de também as ordens contribuírem precisamente para o emprego jovem, não é? E designadamente encontrar mecanismos que permitam favorecer essa entrada através de estágios. Enfim, é um assunto que a partir de agora vamos discutir, provavelmente terá aplicações diferentes consoante as diferentes ordens, não é? Mas penso que é uma perspectiva correta, não é? Deixe-me, aliás, só pegar naquilo que disse, porque pareceu-me, ao ouvir as intervenções, exatamente neste primeiro fórum das ordens profissionais, na intervenção do Sr. Presidente da República, que falou que realmente a cooperação institucional, e até fez referência a estas duas entidades, IFP, mas também a Provedora de Justiça, que esta cooperação institucional poderia ser a solução e a resposta para a implementação destas alterações estatutárias. Acredita que passará muito por aí? Acho que sim, acho que sim. Enfim, na minha opinião, como eu disse, as ordens também estão em diferentes planos de desenvolvimento relativamente à sua forma de trabalho, de relacionamento com os poderes públicos, com a sociedade, etc. Acho que não vamos encontrar um modelo, não é? Um padrão para esse. Acho que devemos continuar, e acho que é importante que as ordens, nas suas especificidades, possam encontrar as melhores soluções, mas acho que é um caminho aberto, enfim, no caso dos economistas, dos engenheiros, dos próprios arquitetos. Eu acho que, enfim, digamos, não estou a falar, os advogados solicitadores provavelmente também é uma situação muito particular, não é? E outras ordens que têm exigências de outras naturezas, não é? Digamos, tem que arranjar as formas mais adequadas para aproveitar, mas acho que há sempre possibilidade de aproveitar esse relacionamento institucional no sentido de apoiar, estimular este projeto que é, de facto, digamos, de acolhimento dos jovens, de apoio à sua integração no mercado de trabalho. E, neste sentido, até podemos mesmo a dizer sem reservas, porque é uma das questões que se coloca muito na sociedade, as ordens profissionais continuam a fazer sentido e souberam recriar-se face àquilo que são os novos desafios, os novos tempos, e são muitos os desafios da atualidade. Bom, é óbvio que eu não iria dar uma resposta negativa à tua Mas lá está, vamos dar os argumentos da ordem, não é? De que forma é que nós podemos basear esta questão? Sim, mas é óbvio que eu acho que continuam a ser, e aliás, cada vez mais,
Eu acho que este processo todo, independentemente, enfim, dos resultados poderem não estar de acordo com aquilo que eram as nossas melhores expectativas, não é? Mas, de qualquer forma, acho que contribuíram bastante para a afirmação das próprias ordens. Há pouco estávamos a conversar que no discurso agora de tomada de posse do Primeiro-Ministro, também no próprio programa do Governo, aparece logo a ideia da importância da cooperação com as associações profissionais, não é? E eu acho que tem havido, de facto, uma preocupação e nós todas as ordens, estão a ser sistematicamente convidadas para participar em iniciativas públicas, para darem opinião, para aparecerem, para integrarem grupos de trabalho e, portanto, eu penso que isso é positivo, não é? Eu acho que isso é positivo e, como eu disse, acho que o país necessita de ultrapassar uma discussão que, do meu ponto de vista, tem estado demasiado ideologizada, demasiado politizada e, portanto, acho que as ordens podem introduzir aqui, vamos lá, um vetor de bom senso e um vetor mais profissional e de qualidade e, portanto, introduzir um nível e uma plataforma de debate e discussão sobre as grandes questões do país para que o debate político ou ideológico, de facto, neste momento, eu julgo que está bastante limitado na sua capacidade. Eu tenho maior respeito, evidentemente, pelo debate político, mas eu acho que está tudo, quer dizer, está tudo muito catalogado, ou é deste lado, ou é daquele, ou é de esquerda, ou é de direita, ou é de cima, ou é de baixo, não é? E eu acho que temos que ultrapassar, quer dizer, temos que olhar para a frente e não estar sistematicamente com a cultura do passado, não é? É evidente que isto implica certas rupturas, implica encontrar os caminhos mais adequados, mas é fundamental introduzir aqui um discurso que tenha como principal preocupação, na minha opinião, o interesse do país e uma visão de médio e de longo prazo, não é? Ou seja, o exemplo agora utilizando, que estou mais ligado a ele, a questão do aeroporto, que ainda ontem foi anunciada, aliás, e muito bem, na minha opinião, a relação do aeroporto, juntamente com a ponte, a alta velocidade, etc. Repare, todo o debate em torno destas questões tem sido extremamente político-ideológico e consoante muitas vezes ligado às questões concretas, até mesmo dentro dos próprios partidos, não é? Até mesmo dentro dos próprios partidos não há... E, portanto, ou seja, isto é um debate que é fundamentalmente um debate, na minha opinião, de natureza económica, em primeiro lugar, e depois de natureza técnica, obviamente, as opções técnicas. Fundamentalmente é que o país precisa ou não precisa dessas infraestruturas. Se o país precisa, é independente de ser o partido A, B ou C, não é? A ter que dizer o que é bom, o que é que... vai acabar. Não é? Temos que ver as coisas nesses termos, não é? Quer dizer, eu recordo-me sempre das discussões, eu era miúdo e lembro-me de ouvir as discussões sobre a ponte 25 de Abril e era muito curioso quando se começou a discutir e até mesmo, eu lembro-me, fui dos primeiros ainda a passar a ponte, de propósito, fui lá ao outro lado e vim para ver o que é que era a ponte 25 de Abril e lembro-me que na altura, digamos, a chamada esquerda e a chamada direita tinham uma posição comum sobre a ponte 25 de Abril. A direita, e particularmente até das forças que estavam representadas no governo, dizia que era despesismo, não é? Diziam alguns, particularmente, digamos assim, as forças mais à direita ou mais contrárias ao governo naquela altura, que as havia também, não é? Que as havia também, diziam que era despesismo. E as forças mais à esquerda diziam que era obra de fachada do regime, não é? Mas repare que ambas convergiam na crítica a uma obra, imagine, que se hoje não existisse, já está saturada, não é? Já estamos a falar na terceira ponte, porque a segunda já não é suficiente para responder às necessidades. Agora imagine se isso fosse um debate entre esquerda e direita, porque ainda havia bairros da lata, não fazia sentido estar a gastar dinheiro com a ponte, quer dizer, não tem sentido, não é? Porque as dinâmicas ultrapassam estas coisas, que são importantes, não estou a desconsiderá-las, mas que há coisas mais importantes que transcendem e que se prolongam ao nível dos diferentes anos. Eu acho que as ordens podem introduzir este vetor, digamos, de bom senso, um vetor mais institucional, um vetor apolítico e aideológico relativamente às grandes questões, não é? Eu, pelo menos, é essa a posição que eu defendo e acho que, desse ponto de vista, as ordens, porque são instituições que emanam diretamente da sociedade civil, não é? Hoje as ordens agrupam, enfim, um conjunto de profissionais qualificados do que há de melhor no país, há de melhor sem desprimor para quem não é membro da ordem, como é óbvio, mas quero dizer, melhor em termos de qualificações, não é? Melhor em termos de qualificações e desse ponto de vista, tem uma autoridade imensa que eu acho que importa aproveitar e canalizar num sentido positivo e do interesse público.
Falámos de pontes, deixe-me pegar neste conceito para perguntar também, no âmbito do primeiro fórum, o Sr. Ministro da Presidência também salvaguardou, salientou o papel das ordens profissionais numa democracia pluralista, que, como disse, lá está, é uma voz que faz sentido num registro de democracia pluralista. Mas perguntava-lhe, também houve ali algumas palavras que deixaram a abertura para discutir, debater, analisar os vários aspectos que ainda possam estar por limar, digamos assim, no âmbito destas últimas alterações. Também sentiu que, ou também considera que é importante voltar a olhar, revisitar, debater algumas questões que possam ter ficado por digamos assim, fechar? Bom, eu penso que sim, mas eu acho que isso é um debate que as ordens têm que fazer no seu conjunto. Aliás, estamos a fazer, há diferentes posições. Nestas coisas todas, na minha opinião, só vale a pena mudar se for para melhor, não é? E, portanto, eu acho que é preciso garantir as condições e, portanto, todo o debate em torno daquilo que poderia ter sido feito e não foi, etc., acho que tem que ser um debate contínuo, para ver, quando, efetivamente, houver um consenso relativamente a estas matérias, então, avançar. Neste momento, as coisas estão relativamente facilitadas, porque há a Lei Geral de Enquadramento, enfim, fundamentalmente tem a ver um pouco também com os estatutos e com a aplicação. Penso que é importante que as ordens, cada uma, reflita, faça um balanço, vê como é que vão as coisas. Acho que é importante discutir estas coisas com a cabeça fria, não é? Para ver em que medida é que faz sentido avançar num sentido ou noutro, não é? Portanto, eu reservava isso, enfim, acho que a abertura do Ministro, que é também a abertura do Governo, acho que é positiva e vem no sentido até daquilo que se discutiu não, que os próprios deputados, incluindo o deputado da maioria, que é responsável pelas alterações, não é? Disse que aquilo era uma coisa indigna das tradições democráticas da Assembleia, que eu fiquei siderado quando ouvi esta afirmação, não é? Quer dizer, é inconcebível, não é? Isto era o suficiente para dizer, então para já e volta tudo ao zero para começar de novo, não é? Quer dizer, bom, mas era sempre a espada de Damocles, não é? Dos fundos do PRR, que eu ainda hoje não estou muito convencido que verdadeiramente isso possa ter sido a causa. Enfim, mas na falta de informação, digamos, considero aceito. Mas pronto, isto para dizer o quê? Que de facto existe essa abertura, só que eu penso que estas coisas têm que ser agora maturadas, com calma, discutidas, eu acho que as ordens todas, elas estão neste momento a fazer os seus próprios processos, os próprios caminhos de relacionamento com as tutelas, no sentido de discutir como é que se podem fazer as coisas, etc., designadamente avançar para os novos órgãos, os prazos, etc. Eu acho que é bom agora também ver aqui um bocado, deixar assentar a poeira, para depois, com calma, ver em que condições é que podemos voltar a discutir o problema, não é? Portanto, essa seria a minha ideia, mas como eu disse, é um processo que ainda é objeto de discussão ao nível das diferentes ordens e, portanto, também não quero avançar com nenhuma orientação, não faz sentido, aliás, seria contraditório com aquilo que eu disse de início relativamente ao papel do CNOP, não é? E, portanto, acima de tudo, acho que tem que ser as ordens com os seus próprios espaços de intervenção e as suas próprias características também a definir exatamente em que termos é que as coisas devem ser feitas. E para terminar, pedi-lhe uma espécie quase de balanço daquilo que foi este primeiro fórum das ordens profissionais e se o papel cooperante no que é o cumprimento do interesse público com o Estado, com a resposta aos cidadãos, se é uma das principais conclusões que fica reafirmada deste primeiro fórum. Não, eu acho que o fórum correu muito bem, acho que correu de acordo com as expectativas e com o trabalho que foi feito. Nestas coisas também não acontecem por acaso, não é? Há trabalho, todos, que está ali materializado, só se vê a ponta, não é? Mas não se vê todo o caminho que foi feito para chegar até aqui. Aliás, há bastante tempo que era um objetivo, mas por uma razão ou por outra, aquilo não tinha avançado, não é? E agora conseguiu-se. Acho que é um salto muito importante. E a própria discussão, quer os temas, quer a participação das ordens, quer as intervenções, acho que foram intervenções muito positivas e, portanto, que, penso eu, abrem um novo patamar de relacionamento das ordens com os poderes públicos. Portanto, acho que é importante para as ordens, é importante para os poderes públicos e eu acho que é importante para o país. Acho que todos saíram bem na fotografia, não é? Todos os intervenientes naquele fórum. Agora é aprofundar a vários níveis, incluindo ao nível de grupos, de plataformas das próprias ordens, não é? Porque, como sabe, as ordens agrupam
áreas distintas, a área da justiça, a área da economia, da engenharia, etc. Penso que é importante também avançar nesses níveis, não é? Fóruns particulares, não é? Para discutir problemas particulares da saúde, da justiça, do desenvolvimento económico, etc. Acho que é importante avançar por aí. Portanto, vamos ver. Nós brevemente vamos ter uma análise, fazer um ponto da situação das ordens, quer do fórum, quer de perspectivas de trabalho, enfim, imediatas, não é? Portanto, vai ser feito. Mas eu acho que o balanço que eu posso fazer é um balanço bastante positivo, não é? Bastante positivo. Aliás, também em sintonia com as próprias opiniões informais que, entretanto, me fizeram chegar. E chegamos ao final de mais uma conversa. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Bastonário. Cumprimos, sem dúvida, esta Ordem para Conversar. E muito obrigada também a si que nos acompanha. O Ordem para Conversar regressa a 21 de junho, mas antes disso, o próximo convidado, já sabe, será revelado nas redes sociais da OSAI. Siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn, Threads e Rede X. E adira ainda ao WhatsApp da OSAI. Quanto a nós, contamos sempre consigo para mais um episódio deste que é o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, onde, já sabe, a ordem é só uma: conversar. Ordem para Conversar, o podcast da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução.